nosso Pai e compartilhar a mensagem. Falar um pouquinho do Evangelho da Fé. Pastora, liga esse ventilador aí para nós aí. Quem está com calor, irmãos? Ninguém? Todo mundo com frio? Graças a Deus. Eu vou precisar de um copo aqui. Já tem esse. Vou precisar de outro copo. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade da cruz. Quem veio ouvir a palavra da fé aí? Diga amém. Você que não está nos assistindo aí pelas redes sociais, irmão, porque agora o canal, a igreja está transmitindo os cultos pela internet. Então, o mesmo público que está aqui assistindo, às vezes atrás lá da câmera tem outro público até maior. Tem outro povo assistindo a igreja aqui nessa hora. Então eu quero agradecer aí você que nos assiste pelo canal. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. E você que está aqui no templo também. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Porque, irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 21, a Bíblia fala que pela loucura da pregação, agradou a Deus em curar aquele que crê. Então nós temos que compartilhar. Se você ouve uma mensagem da justificação pela fé, compartilhe, envia para outras pessoas, porque você está fazendo o Evangelho, você está fazendo o ID de Jesus, que é pregar o Evangelho. Às vezes você em casa mesmo, compartilhou, clicou, já foi. Foi para os seus amigos, foi para os seus colegas. Porque Deus se agrada pela loucura da pregação. Porque aquele que ouvir e crê é salvo, é liberto, é curado. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para a gente dar início ao ensinamento. Feche seus olhos nessa noite. Peça para o Senhor falar com você no seu coração. Peça para Ele falar com você na sua intimidade, na sua alma. Para Ele contar, para Ele te dizer, para Ele resolver aquele problema que tanto você pede para Ele. Pai Celestial, nesse momento nós te agradecemos, Jesus querido. Te agradecemos mais uma vez pela essa oportunidade de pregar o Teu Evangelho, de falar da justificação pela fé. Meu Deus, Espírito Santo, fica conosco nessa noite. Fala nos corações de cada um nessa noite, de uma maneira poderosa, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, para que ninguém venha sair daqui, meu Deus, nessa noite com dúvida nos seus corações. Pai Celestial, fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Antes de nós iniciarmos o ensinamento de Jesus aqui, irmãos, é preciso que nós aprendamos algumas verdades. Primeiro, os irmãos podem se assentar. Eu vou precisar de água. Graças a Deus. Aleluia. Então nós precisamos saber de algumas verdades. Primeiro, o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo não é a religião. Você não é religioso. Você sabia disso? Você sabia que você não é religioso? Você sabia que o cristianismo, ele não é uma religião? Quem sabia disso aqui, irmãos? O cristianismo, irmãos, é um relacionamento. O cristianismo é uma convivência
que você tem com Deus. Não, tá bom, deixa aqui. É um relacionamento, uma convivência. O cristianismo é a divindade agindo na humanidade. É o próprio Deus agindo na sua vida. É isso que é o cristianismo. A própria pessoa, Jesus mesmo, ele vai agir na sua vida. Como que ele vai agir na minha vida? Como que o cristianismo, como que ele vai agir? Como que Deus vai agir na sua vida? Hoje nós vamos falar sobre a realidade da cruz. Porque nós não somos religiosos. Nós somos cristãos. Nós não somos religiosos. O cristão, ele tem favor. O cristão, ele tem a abundância da graça. O cristão, ele tem o dom da justiça, irmãos. Olha só que interessante. Olha só que herança. Olha só que promessa que você tem. O dom da justiça, favor, abundância da graça, o amor, a misericórdia, tudo está, essa herança, toda essa herança está para o cristão. Mas não está para o religioso. O religioso, ele não desfruta dessa promessa que Deus tem. Por quê? Porque o religioso, irmãos, ele acredita na sua performance evangélica. O religioso, ele acredita nas suas obras, nas suas boas obras. E com isso ele perde toda a herança que Deus tem para você na nova aliança. Por isso que nós somos cristãos da nova aliança, do novo concerto, não do antigo concerto, porque o antigo concerto ele é da letra. O antigo concerto mata, a letra ela mata. O novo concerto é do Espírito, irmãos. Olha só que promessa. O novo concerto é do Espírito. E o Espírito vivifica. O Espírito não te mata. Porque é o amor de Deus na sua vida. É o favor, irmãos. Só um pequeno exemplo. Você é um crente da nova aliança. Aqui é um crente da antiga aliança. Você fez uma entrevista. Esse crente fez uma entrevista. Só que você tem um favor. Você tem um favor. Você tem a misericórdia. Porque você está debaixo do ensinamento da graça. O outro cristão não tem. Não está debaixo do ensinamento da graça. Está debaixo do ensinamento da lei. Que produz morte. Você está vendo a importância de nós compartilharmos a palavra de Deus? Você está entendendo a importância que você consegue ver o mundo lá fora, como está perdido? Está vendo a importância de nós começarmos a levar o evangelho da graça? Porque a Bíblia fala que o povo de Deus está lá fora. O povo escolhido está lá fora. O povo dele, irmãos, está lá fora. Dentro das igrejas estão os religiosos. Mas o povo de Deus está lá fora. Você sabia disso? Você sabia que é importante a gente levar o evangelho da graça? Por isso que nós estamos usando o canal. Quem está inscrito no canal aqui, irmãos? Faz assim. Ninguém, irmãos. Que isso? Meu Deus. Quantos? Meu Deus, irmãos. Vamos se inscrever no canal, igreja. Vamos receber as novidades. As palavras, as mensagens, os pastores falando da nova aliança, irmãos. É importante. Graças a Deus. Então estar na graça tem tudo a ver com herança.
Tem tudo a ver. Quando você está na graça. Por isso que há o levante, irmãos. O diabo se levanta tão forte, mas tão forte com esse ensinamento. Por que o outro não levanta? Mas com o ensinamento da graça, o diabo se levanta muito, irmãos. Porque é favor. Porque é a herança. E a herança é sua. É sua. É sua. E é isso que o diabo quer fazer. O diabo, ele quer tirar a sua herança. Por isso que o povo está enganado. Mas essa igreja aqui prega a nova aliança. Os cristãos dessa igreja vão saber o que é a herança. O que Deus tem preparado para você na nova. Aleluias. Porque a religião, irmão, é faça o bem, recebe o bem. Faça o mal, você vai receber o mal. Isso é religião, isso é lei. O cristianismo não é religião. O cristianismo, você recebe o bem, porque ele recebeu todo o mal que você merecia. Por isso que é o favor, favor imerecido. Você recebe todo o bem e Jesus recebe todo o mal que você merecia. Aí está o favor. É isso que ninguém entende, irmãos. É isso que o diabo fica louco. Ele fica doido. Porque você está conhecendo a verdade. E quando você conhece a verdade, você não é mais escravo do diabo. Você não é mais uma presa fácil para ele. Porque agora você já conhece a verdade. E se você conheceu a verdade, ela vai te libertar. A verdade vai te salvar. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor lá. 2 Coríntios. Capítulo 5. Graças a Deus. Capítulo 5. Vamos ler lá o verso 17. Capítulo 5, verso 17. Todos encontraram, irmãos? Graças a Deus. Se alguém... Olha só, irmãos. Esse texto aqui é profético. Esse texto aqui é uma palavra rema para você. Você tem que crer nesse texto. Se você não crer nisso aqui, irmãos, vai ficar difícil. Você que está nos assistindo aí pelo canal também, abra aí, nos acompanhe também, porque vai ficar difícil. Você tem que crer. Isso aqui é profético, é algo para a sua vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Fala comigo aí, irmão, tudo. Não, tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. A Bíblia foi bem clara, é tudo, ó, tudo. Tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. Uma nova saúde te espera. Aquela velha saúde, aquela velha enfermidade já se foi. Tudo se fez novo. Tudo é tudo, irmãos. Uma nova vida te espera. Você precisa crer nisso aqui. Se você está em Cristo, você tem uma nova perspectiva de vida. Você tem um novo começo. Agora vai começar a sua vida, irmãos. Porque você foi criado. É uma nova criação. Aquele casamento já se foi. Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai restaurar a sua família. Porque tudo, irmãos, tudo é tudo. A Bíblia está falando que é tudo.
Hoje nós éramos treva, mas agora nós somos a luz. Nós éramos pecadores, mas agora nós somos a justiça de Deus em Cristo. Tudo se fez novo. Uma vida próspera. Uma nova vida, uma vida financeira próspera. Eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu estou falando de você ter uma vida próspera, irmãos. Um carro bom, uma casa boa, uma família abençoada, uma casa boa, saúde. Isso é prosperidade. Você pode cumprir com seus compromissos. Você não compra fiado, você compra à vista. Você é uma pessoa próspera. Não é teologia da prosperidade que para mim ser próspero eu tenho que ter uma multinacional. Não é isso, é prosperidade. Tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para te salvar. A Bíblia fala que o Evangelho, olha só, irmãos, isso aqui é importante. O Evangelho, ele é o poder de Deus para te salvar. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. É o poder de Deus para te salvar, é o Evangelho. Para te salvar de quê? Para te salvar. Aqui nesse mundo nós vamos reinar. Para te salvar de quê? Aquela doença, ele vai te salvar da enfermidade. O nome de Jesus é salvação. O nome de Jesus, o nome original de Jesus, não é Jesus, irmãos. É Yeshua HaMashiach. Quer dizer, salvação no hebraico. Ele é o Salvador. Ele vai te salvar de uma enfermidade. Ele vai te salvar de uma vida que você não está numa vida e a sua vida não está próspera. Ele vai te salvar, vai te dar uma vida próspera, vai te dar um bom emprego, vai te dar um casamento. Ele vai te salvar, irmãos. Ele é o Salvador. Por isso que o nome dele é salvação. Abra lá, Romanos, vamos lá para Romanos, capítulo 1. Vamos lá para o verso 16. Aleluia. Vamos para a Bíblia, irmãos, porque é melhor, porque os irmãos vão acompanhando, os irmãos vão vendo a palavra de Deus sendo falada. 16, capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Primeiro para os judeus e também para os gregos. Então a Bíblia diz lá em Coríntios 5,17, se tudo fez novo, se nós estamos em Cristo e tudo fez novo, temos que crer. Por isso a importância de você meditar na palavra de Deus. Você tem que meditar. Porque quando você começa a meditar na palavra, você vai ver a promessa de Deus. Você vai ver o que Deus tem preparado para você na nova aliança. Se você não medita na palavra, você esquece. Aí você lê, irmãos, igreja, você leu, passou batido a sua promessa, porque você não meditou na palavra. Por isso que nós temos que trazer para a igreja, meditar. Quando você for ler, começa a meditar, lê, relê, volta, lê de novo, lê o contexto e começa a ler, que o Espírito Santo vai falar com você. Aí você vai ver o que Deus tem para você nessa nova aliança. Você vai ver as bênçãos, o direito. Você sabia que você tem um direito legal? Deus te deu o direito legal. Deus te deu a herança.
É como se você fosse no cartório, bate uma procuração aí desse carro aí para mim. O carro agora é seu. Jesus te deu a procuração, um direito legal, a herança, as bênçãos, saúde, promessa, é tudo seu, irmãos. Só precisa crer. Creu, recebeu. Não creu, não recebeu. Olha como é fácil. Porque a fé ele já te deu. A fé já te foi dada. Você só tem que batalhar pela fé. Você já tem a fé. Se você tem fé, você crê. Se você crê, creu, recebeu. Não creu, não recebeu. Por isso que é o evangelho da justificação pela fé. Não é o evangelho da justificação pelas obras. A nova aliança não é. O evangelho da graça não é isso. É fé. Creu, recebe. Então temos que meditar na palavra de Deus. Você tem que remoer. Você tem que ruminar. O que é ruminar? Quem é do interior sabe. Não é? A vaca, o que mais? Que rumina? O boi, a ovelha, o bode. Esses animais, eles ruminam. Ele come a grama e fica mastigando, irmãos. Fica mastigando, mastigando, mas eles não engolem. Já prestou atenção? Quem é do interior sabe. Mastigam, mastigam. Dizem que a vaca tem 4 estômagos, mas não é 4 estômagos. A vaca só tem um estômago. Ela tem 4 compartimentos. Ela mastiga e engole. Aí vai para um compartimento. E aquele compartimento lá, ela vai, faz o trabalho, né, do estômago lá, de fermentação. Aí volta para a boca e ela começa a mastigar. É isso que você tem que fazer com a palavra. Não engole, irmãos. Primeiro ouve, lê, medita. Aí depois, olha só o que a vaca faz. É interessante. Aí depois ela leva o alimento, a grama, para o segundo compartimento. São 4 compartimentos. Depois ela traz de novo para a boca. Aí mastiga, mastiga. Leva para o terceiro compartimento. E vai mastigando, mastigando. Até aquele suco, aquele suco gástrico. Aquilo nutriente. Ela tira todo o nutriente daquela grama. Daquele alimento que ela está comendo. Para formar o leite. Aí a vaca vai formando leite. Vai formando leite. Ela vai extraindo todo o nutriente. Você tem que extrair, irmãos, a palavra de Deus. Você tem que começar a extrair. Tirar a sua promessa. Você tem que receber a promessa de Deus. Você não pode ser mais enganado, igreja. Você não pode. Você tem que começar a tirar. Porque é seu. É seu direito. Direito legal. Amém, irmãos? Então nós temos que crer corretamente. E crer corretamente é crer em quê? Crer corretamente é crer em quê? É crer no evangelho da graça. E eu vou te provar aqui nessa noite. Você que está nos assistindo, eu vou provar para vocês aqui que crer corretamente é crer no evangelho da graça. Vou provar aqui na Bíblia. Porque essa igreja aqui, ela é firmada na palavra. É a palavra. Nós seguimos aqui o evangelho. E hoje eu vou provar para você que você crer correto é você crer na graça e não na religião. Graças a Deus. Por quê, irmãos? Graças a Deus. O Espírito Santo, ele já sabia. O Espírito Santo já sabia. Ele inspirou o escritor. Quando o escritor foi escrever os manuscritos, você acha que foi o homem que escreveu? O Espírito Santo, ele inspirou o escritor. Tem coisa aqui na Bíblia, irmãos, que não foi revelado para nós. Está aqui, ó. Você lê, mas você não encontra. Não foi revelado para essa dispensação que nós estamos vivendo. Tem coisa na Bíblia aqui que foi revelado que começaram a descobrir agora.
foi revelado lá atrás. Então o Espírito Santo, ele inspirou o escritor. Por isso que a Bíblia é o poder de Deus. Por isso que você tem que crer. Olha só o que João fala. Vamos abrir a Bíblia lá em João, capítulo 3. Aleluia. João, capítulo 3. Vamos ler lá, irmãos. A importância de você crer corretamente. João, capítulo 3. Vamos ler lá o verso 16. Vamos ler o 18. Perdão, 18. Olha só. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não creu no Filho unigênito de Deus. Quem é esse Filho? Jesus Cristo. Outras traduções, elas falam que não crê nele será julgado. Em outras fala condenado. Julgado. Outras fala condenado. Quem não crê, mas se você crê, você não será julgado. Mas crê em quê, irmãos? Em Jesus? Crê na graça? Crê na verdade? Crê em quê? Se você não crê na graça e na verdade, você já está julgado. E eu vou provar para você aqui na Bíblia hoje. Se você não crê no Evangelho da justificação pela fé, você já está julgado e você está condenado. Mas aquele que crê não será condenado. Aquele que crê não será julgado. Porque você creu no Filho unigênito do Pai. Vamos lá para a palavra. João 1. Vamos lá, o capítulo, verso 14. Olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio da verdade. Olha só. Olha só. Preste atenção. Suponhamos que esse aqui é Jesus. Um exemplo, irmãos, preste atenção. Suponhamos que aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está cheio da graça e cheio da verdade. Olha só o interessante. Você tem que ruminar, você tem que remoer, você tem que meditar na palavra. Senão o Espírito Santo não vai falar com você. Esse ensinamento aqui é para você abrir a mente, irmãos. Presta atenção. Olha só. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Olha só, irmãos. Suponhamos que nós estamos aqui. Aqui está Jesus. Ele é cheio da graça e ele é cheio da verdade. É a plenitude, irmãos. Está cheio, está completo. A graça e a verdade. Olha só o que foi que a religião se tornou. Depois você vai ver. Olha só o que a religião se tornou. Jesus, ele é a graça e ele é a verdade. Nós vimos, João 14. Contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Completo, na plenitude, cheio da graça e cheio da verdade. Se nós pegarmos Jesus e fazer isso aqui, ó. Suponhamos que esse copo está vazio novamente. Está aqui Jesus. Mas ele está sem a graça e ele está sem a verdade. Está aqui, ó. Sem graça
e sem verdade. A graça e a verdade ficou aqui. O cristianismo lá fora está fazendo isso. Eles estão separando Jesus da graça e da verdade. Eles estão arrancando. Eles arrancam e usam Jesus sem. Jesus sem a graça e sem a verdade, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu levo para a lei. Eu levo Jesus para explorar a sua fé, porque a graça e a verdade está aqui. Aqui Jesus está sem graça e Jesus está sem verdade. Ele está sem, irmãos. Eu posso levar para onde eu quiser. Está na mentira. Está aqui, ó. Está sem, não tem nada. Eu levo Jesus para onde eu quiser. Eu posso explorar a sua fé. É o que nós estamos vendo lá fora. Porque a graça e a verdade ficou aqui. Se o conhecimento está na igreja, se o pastor quer explorar a fé, se lá fora o irmão quer explorar você, e o conhecimento está aqui, como é que ele vai explorar? Porque a graça e a verdade está ali. Como é que ele vai te amedrontar? Jesus está sem a graça, está sem verdade. Eu levo para onde eu quiser. Eu posso usar ele como eu quiser, irmãos. É isso que está acontecendo na religião. Eu posso fazer o que eu quiser com isso. Eu posso te enganar. Eu posso inventar falsas promessas. Porque a verdade ficou aqui. Aqui está aqui, ó. Está sem a graça, está sem a verdade. Está sem. Por isso que hoje você vai aprender. Para você não cair. Hoje o cristianismo se tornou isso. Que eu saiba, quem cura é o evangelho. Eu não sei que Bíblia é que eles estão usando agora. Que prospera é o evangelho. Não é a vassoura que prospera. Varre a sua casa com essa vassoura que você vai prosperar. Que papo é esse? Se é o evangelho que prospera. Que papo é esse, irmãos? Se Jesus quebrou toda a maldição na cruz, se pelas pisaduras dele nós somos sarados, Jesus eu uso para onde eu quiser, igreja. Está sem a graça e a verdade. Porque se eu pegar, colocar a graça e a verdade novamente, aí a história mudou. Aí a história agora é outra. Mas aqui na Bíblia está falando que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A verdade voltou. Se eu chegar e falar, ó, faça isso aqui, faça isso, que você vai ser abençoado. Ó, a igreja que manja, que tem o conhecimento. Agora Jesus está na graça, a verdade está aqui, irmãos. Você viu a importância de nós não separarmos mais? Não podemos separar Jesus da graça e da verdade. Quer dizer que agora você... Isso aqui, a herança. E o direito legal que Deus nos deu, a promessa. Isso aqui, os que são da fé são abençoados. Quer dizer que para mim ser abençoado eu tenho que fazer isso aqui? Eu tenho que pagar esse preço? Quem paga preço é o quê, irmãos? Eu tenho que ser minhas obras agora? Eu não preciso mais crer, agora é obras. Por quê? Porque agora Jesus está com a graça e a verdade. Jesus na graça e na verdade, ninguém pode, irmãos. Ninguém consegue. Não tem como, irmãos. É o evangelho. A verdade está à tona. Não podemos separar Jesus da graça e da verdade. Aqui eu falo de Jesus. Ali na esquina fala de Jesus. Ali fala de Jesus. Aqui atrás fala de Jesus. E do evangelho da justificação pela fé, onde é que fala? E da graça e da verdade, onde é que fala? Jesus sem a graça? Todo mundo fala. Eu quero ver falar da graça e da verdade junto. Porque a lei foi dada. Aqui, João 14. Mas a graça e a verdade vieram. João 17, 1,17. A lei foi dada para servos. Você agora não é servo, você agora é filho.
E filho é herdeiro. Mas a graça e a verdade veio. Ele é pura graça, ele é a pura verdade. João 14, acabamos de ler aqui. Então, não podemos separar, igreja. Você tem que estar com a mente aberta. O mundo hoje está virado de cabeça para baixo. Não adianta querer ficar orando. Eu vou orar para esse mundo mudar. Não vai mudar. Porque a sua palavra, a sua oração não vale de nada. O que vale é aqui, irmãos. Densas trevas acompanham esse mundo. Tudo passa. Isso aqui não passa. A palavra não vai passar. Vai morrer de orar. Vai morrer de... Não passa, irmão. Densas trevas acompanham o mundo. Não vai ter melhoria. Na política, no governo, não sei o quê. Não esquece, irmãos. Olha para os montes. É da onde vem o seu socorro. O seu socorro vem dos montes, irmãos. Olha para os montes. Não olhe para esse mundo, não. Isso aqui não tem solução. Está na palavra, irmãos. Está na Bíblia. Tudo vai passar. A verdade não passa. Olha só um exemplo. Antes da gente voltar para a palavra. Para você ver o tanto que isso aqui é a verdade. Nós estamos na dispensação da graça. Nós pregamos o evangelho da graça, a nova aliança. Só que se eu falar para você que o evangelho do reino está aqui, você não sabe. O que é evangelho do reino? Quando a igreja for, rapatizou, o arrebatamento em hebraico, quando a igreja for, acabou a graça. O Espírito Santo não está aqui mais. Ele foi, acabou. Agora vai vir um evangelho do reino, que será pregado nos 4 cantos da terra. Está aqui. Vocês sabem falar sobre o evangelho do reino? Ninguém sabe, irmãos. Mas está aqui na Bíblia, ninguém sabe. E quem é que sabe do evangelho do reino? Está aí. Você sabe? Você não sabe. Eu não sei. Depois que a igreja for, os 144 mil, os 144 judeus vão pregar. Aí sim, abra sua Bíblia aí. Vou te mostrar que é o evangelho do reino. Ele vai te mostrar o evangelho do reino. É o evangelho que vai ser pregado aos 4 cantos da terra. Que aí vai ser a segunda vinda. Não é arrebatamento, a segunda vinda. Quando esse evangelho for pregado, aí Jesus vem. Mas ele não vem para passar a mãozinha, ele vem para julgar agora. Por isso que essa dispensação é importante você aprender. Para você ser salvo. É nessa dispensação. Para você fazer parte da igreja. É os que são justificados pela fé. Isso é a noiva do Cordeiro. Isso é a igreja. Ele vai vir buscar a noiva, irmãos. Ele vai vir buscar a igreja, a quem ele deu o seu sangue, a quem ele derramou. É o plano de salvação. Foi para isso que ele vai vir. É para isso que ele veio. É para isso que ele vai vir. A segunda vinda não. Isso aí já é outra coisa. Isso aí já é outra história, irmãos. Por isso que você tem que abrir a mente para esse evangelho. Para você ser salvo. Para você ser arrebatado, para você fazer parte da igreja do Senhor Jesus, que só são os que são pela fé. Está na Bíblia. Isso aí já é outra mensagem, eu não vou entrar nesse detalhe, mas a Bíblia te mostra tudinho. Amém, irmãos? Porque o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais, irmãos. Não aguenta mais a religião. O povo quer resposta. O povo quer solução para os problemas, irmãos. O povo quer solução, quer resposta. O povo não aguenta mais tanta enrolação no meio do cristianismo. Não aguenta mais.
E a solução, a resposta está no Evangelho. Por isso que nós pregamos é o Evangelho, é a nova aliança. A solução para o seu problema está aqui. É na nova aliança, é o novo concerto, irmãos. Quantas pessoas não estão enganadas? Quantas por aí não estão enganadas? A própria Bíblia nos alerta disso. Abra lá, irmãos, Romanos, capítulo 1. Vamos lá para Romanos 1,16. Abre lá. Por isso que eu falo, o Espírito Santo, ele inspirou o escritor. Olha só, irmãos. Romanos capítulo 1. O povo estão sendo enganados por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Capítulo 1, verso 16. Olha só, Romanos 1. Não, perdão. Romanos 1, verso 16. Não, isso aqui já é outra coisa. Acho que eu anotei o verso errado, mas eu vou te mostrar daqui a pouco. Então a Bíblia diz que o povo está sendo enganado por não conhecer a Escritura. O que é a Escritura? O poder de Deus. O que é o poder de Deus? É a manifestação? É a manifestação? Fogo? É água? É vento? Isso é o poder de Deus? Hein, igreja? O que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho. O povo está sendo enganado por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. Nós acabamos de ler. Aí, é o Evangelho, é o poder de Deus. Por isso que o povo está sendo enganado. Mas essa igreja não. Nós vamos aprender a palavra, irmãos. Nós vamos aprender a nova aliança. Você não vai ser enganado aqui nessa igreja. Você não vai ser um alvo fácil para o diabo mais não. Porque o diabo te trata como cavalo. Você é meu cavalo. Jesus não. Jesus trata você como filho. Você é filho. Você não é mais servo. Agora você é filho, irmãos. Servo era lá atrás, na antiga concerto, na antiga aliança. Na nova aliança não. Agora você é filho, herdeiro das promessas de Deus. E o interessante é que além de você ser herdeiro, ele ainda te presenteia com o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo para você lembrar, para você não esquecer da sua vinda. Então, se você não crê no Evangelho da Graça, você está com um problemão. Você está com um problema grande. Você está com um problema sério. Porque existe a maldição. Nós já falamos sobre isso, sobre a maldição. Mas eu quero te alertar. Você que nos assiste também, eu quero te alertar. Se você não está debaixo de um ensinamento que não seja da nova aliança, que não seja o Evangelho da graça, sai fora. Eu estou fazendo um alerta para a igreja. Você que não está nos assistindo também. Se você está debaixo de um ensinamento que não é o ensinamento da nova aliança, não é o novo concerto, não é o Evangelho da graça, sai fora. Toda a Bíblia, o grego e o hebraico, toda a Bíblia, ela é voltada para a nova aliança. O antigo concerto te aponta para Cristo.
O novo concerto te aponta para Cristo. E Cristo, Ele é a graça, Ele é a verdade. Não pode ser separado. Se você está debaixo do ensinamento que não é da graça e não é da verdade, sai fora. Por isso que tem o texto áureo. O que é o texto áureo? É o texto-chave. O que é o texto-chave? Tudo aponta para o texto áureo. João 3,16. Quem sabe qual é o texto áureo, cita aí. Está vendo? Esse é o texto áureo. Qual é o Filho? Para todo aquele que crê. Crê em quê? E Jesus, Ele é o quê? A graça e a verdade. Jesus, Ele é a graça, Jesus é a verdade. Nós acabamos de ler. Se não crer na graça e na verdade, você está com um problemão. Porque você está sem favor. Você está sem a justiça. Você está sem a abundância da graça. Se você está sem a justiça, você é o quê? Você não é justificado. Se você não tem a abundância da graça, você não vai ser salvo. Nós não somos salvos pela graça, mediante a fé? Se você não tem favor, como é que você vai viver nesse mundo sem o favor? Por isso que eu falo, 1 ano de favor, 1 ano de graça, vale mais do que 1000 anos fora. Um ano na graça vale mais do que 10.000 anos. Porque você tem o favor, você tem a misericórdia, você é favorecido, porque Ele te amou primeiro. Não foi você que amou Ele, Ele que te amou primeiro. Por isso que Pedro falou, para onde iremos, Jesus? Para onde que nós iremos? Só Tu tem a palavra de vida eterna. Não tem outro, irmãos. E Jesus estava fazendo o quê? Olha que interessante. Jesus estava fazendo o quê, irmãos? Pegando pesado com o religioso. Pedro, o povo estava se afastando, estava indo embora, irmãos. Jesus pegando pesado. E Pedro, para onde iremos? Quer ir com eles, Pedro? Pode ir. Ó. Vai. Para onde nós iremos? Aleluia, Jesus. Então é a importância de nós estarmos nesse ensinamento. É a importância de você meditar na palavra de Deus. Não deixe passar, irmãos. Tira, busca os nutrientes. Tira o que você precisa. Deus, Ele quer te agradar. Deus, Ele quer te dar. Você é merecedor. Não seja mais enganados. Vamos lá, irmãos. Eu achei o versículo aqui. Marcos. Vamos ver lá. Isso aqui é interessante, irmãos. Olha só o que a palavra de Deus fala. Marcos capítulo 12. Verso 24. Marcos 12. Verso 24. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conheceram as Escrituras e nem o poder de Deus. Está vendo? Aí você lê, pronto. Agora começa a meditar na palavra. Vai ver que o poder de Deus é o Evangelho. Temos que conhecer mais, irmãos. Por isso que essa igreja aqui nós leva Jesus. Como Moisés levantou a serpente. Nós temos que levantar o Filho, irmãos. O Filho do homem. Para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna.
Nós temos que levantar Jesus com a graça e com a verdade, porque só Ele tem a salvação. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, olha só, o interessante, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Isso aqui é importante você aprender hoje. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Um pouquinho de fermento estraga toda a massa. É leveda, né? A Bíblia fala leveda. Quer dizer, vai estragar toda a massa. Um pouquinho de fermento. Por quê? Nós já somos massas novas. Nossa massa não precisa de fermento. O apóstolo Paulo fala: livre-se do fermento. Um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Se você for ler o contexto, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando do evangelho. Você não pode misturar o evangelho da graça com um pouquinho de lei. Foi isso que eu falei. Não pode misturar. Não, vou falar um pouquinho da graça, mas eu vou botar um pouquinho de lei. Só um pouquinho. Porque se eu falar muito da lei, a igreja vai sair. Os crentes vão sair da igreja. A igreja vai esvaziar. Só um pouquinho. Se você misturar um pouquinho, você perde toda a massa. Mas você perde o quê? Você perde as promessas da nova aliança. As bênçãos que é para você, não vai mais. A cura que é para você, não vai mais. A prosperidade que é para você, não vai mais. Perdeu. Acabou. Porque você está debaixo do ensinamento da mistura. Misturou, perdeu. E quem é que perde? Você é que perde. Você perdeu. Apóstolo Paulo nos orientou. Deus, o próprio Deus orientou. Jesus nos orientou. Deus falou: se colocar vinho novo em odres velho, perderão ambos. Quer dizer o quê? Se misturar a igreja. Por isso que essa igreja não mistura. Aqui é a nova aliança. É o evangelho da graça sem mistura. É o evangelho puro de Jesus Cristo. Aqui não tem esse negócio de calvinista, armanista. Não tem nada disso aqui não. Aqui não tem rótulos humanos aqui não. Legalista não tem. Aqui é o evangelho puro. É o evangelho de Jesus Cristo. Qual é o evangelho que Jesus pregava? Qual é o evangelho que Jesus pregava? Jesus pregava o evangelho da graça? Não. Jesus pregava o quê? Boas novas do reino. O que é boas novas do reino? Favor, amor, misericórdia do Pai. Ele pregava o amor. Qual é o evangelho hoje da graça? É o quê? Favor, amor, a misericórdia de quem? Do Filho. É o evangelho da graça. Por isso que Jesus falou: olha a importância de nós aprendermos a palavra de Deus. Ou vocês são quente, ou vocês são frio. O contexto, se você for ler o contexto, você vai ver que está falando do evangelho. Por isso que você tem que ler contexto. Não se baseia em versículos bíblicos. Não pega um versozinho e usa como verso, não. Vamos para o contexto da palavra. Você vai ver o Espírito Santo falando com você. Ou você é quente, ou você é frio. Quer dizer o quê? Ou você é da graça, ou você é da lei. Se misturar, eu vou vomitar. Me dá ânsia de vômito. Jesus falou que vai vomitar. Ele vai te vomitar. Porque você misturou. Então, fica na lei. Ou então fica na graça. Não mistura as alianças. É importante. Isso aqui é sério, irmãos. Nós não estamos brincando de cultinho aqui não. Isso aqui é sério. Isso aqui é gravíssimo. Porque nós estamos tratando aqui de almas. São vidas. Isso aqui não é um mercado, uma padaria. Não é, irmãos. Isso aqui são vidas. São almas. A responsabilidade é grande daquele que está aqui em cima levando a palavra para você. Aqui nós não estamos brincando de culto, não. Fica na lei.
ou fica na graça. Porque se você ficar na lei, você vai buscar a importância da graça. Agora, se você misturar, aí a casa caiu. Aí o negócio pegou para você. Por isso que a importância de você, a igreja do Senhor, aprender a palavra. Porque você não pode ficar debaixo de um ensinamento legalista. Você não pode ficar debaixo de um ensinamento da mistura. Você não pode. Você tem a sua promessa. Quem quer ter uma vida nova aqui? Não entrega a sua vida para ninguém, irmãos. Não entrega para ninguém. Fica debaixo do ensinamento do novo concerto, a nova aliança. Aleluia, Jesus. Então Deus nos orientou. Apóstolo Paulo, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 5, perdão, 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos tirar esse telão aqui, irmãos, porque, olha só, 1 Coríntios, não, perdão, 1 Coríntios, capítulo 5, perdão, irmãos. Eu vou te falar o porquê. Capítulo 5, verso 7. Livre-se do fermento velho, para que seja massa nova, sem fermento. O 8. Por isso celebramos uma festa, não com fermento velho, e nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Olha só, verso B. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Olha só, verso A. Livre-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente vocês são. Olha só, irmão, vocês são massa nova. Vocês não precisam de fermento. Você não precisa da lei. Livre-se. Você já é uma massa nova em Cristo. O que nós não podemos fazer é equilibrar. Querer equilibrar, irmãos. Um pouquinho de lei, um pouquinho da graça. Não faça isso. Fica lá na sua lei mesmo. Não faça. Não traga maldição para a igreja, não. Fica lá na sua lei. Você fica lá na graça. Porque se você está na lei, você vai buscar a importância da graça. Vamos aprender mais da palavra, irmãos. Nós temos que ter cuidado com a maldição. Porque o apóstolo Paulo nos alertou. E o engraçado é que o apóstolo Paulo, ele nos alerta. Olha só, irmão, e ele próprio se inclui. É a dupla maldição do Novo Testamento. Só existe essa. A dupla maldição do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele se incluiu nela. Qual é a dupla maldição do Novo Testamento? Vamos ver lá, irmãos. Gálatas. Vamos lá, Gálatas capítulo 1. Vamos lá para o verso 8. Mas ainda que nós, olha só, que nós, apóstolo Paulo, ele está se incluindo. Mas ainda, se nós, quer dizer, se eu, ou o anjo do céu, pregue outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus Cristo, qual é o evangelho de Jesus Cristo? É importante você saber disso. Qual é o evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, essas coisas que a gente fala aqui no CMA, esses assuntos que a gente entra aqui, você não vai encontrar em igreja nenhuma, irmãos. São verdades, são tesouro, irmãos, escondido na Bíblia. Vocês são bem-aventurados. São bem-aventurados por conhecer as Escrituras. Você não vai encontrar isso aí em qualquer lugar não, irmãos.
Olha só, apóstolo Paulo, ele mesmo se incluiu. Se eu pregar outro evangelho, se um anjo do céu pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, anátema, é o quê? Serão amaldiçoados. Entendeu não? E por que ele repete? Por que ele repete de novo a mesma coisa? Ele escreve o texto, continua lendo para você ver. Embaixo o mesmo texto. É a dupla maldição. Quantos crentes estão debaixo de maldição e não sabem? Não sabe. Quantos crentes? A maldição está aí, ó, a da nova aliança. Dá um microfone para um crente aí. Fala aí, crente. A minha vida não está boa, a minha vida não sei o que, não sei o que, não sei o que, o carro caiu, não sei o que, papapá. É a dupla maldição do Novo Testamento. Por isso que eu quero trazer a igreja para a palavra de Deus, para a nova aliança, para o concerto, o novo concerto que Deus fez conosco. Porque as heranças, as promessas de Deus na sua vida, está aqui na nova aliança. E é sua. Você só precisa crer. Quando você determina e crê, algo acontece. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Hoje nós estamos com a Santa Ceia do Senhor, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos deixar para terminar essa palavra, esse ensinamento, nos próximos dias, porque não vai dar para continuar, porque eu queria falar sobre a realidade da cruz, irmãos. Eu queria mostrar para você a realidade da cruz, porque o mundo lá fora, quando eles olham para a cruz, o mundo lá fora vê o quê? Um evento externo, é um hippie que morreu, é um mártir, é um cara gente boa que foi crucificado. É isso que o mundo vê. Eles olham para a cruz, pô, um cara legal, morreu. O mundo vê isso. Mas o que foi que aconteceu realmente na cruz do Calvário? Era isso que eu queria falar com os irmãos, mas não vai dar tempo, igreja. Porque nós temos que entender uma coisa, que quando Jesus morreu na cruz, Ele não levou só os seus pecados. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si a sua natureza pecaminosa. Quando Jesus morreu na cruz, a sua velha natureza morreu. Ele não fez uma reforma em você. Hoje nós somos cristãos da nova aliança, nós não somos reformados. Você não é reformado. Nós acabamos de ler. Se está em Cristo, é uma nova criação. Uma nova criação não é uma pessoa reformada. Você foi criado. É como se Deus tivesse chegado lá no jardim do Éden, Adão e Eva caiu, para aí agora. Caiu, matou o animal, toma aí, veste aí, acabou, para aí. Continua agora, fora do jardim. É como se Deus tivesse deixado para finalizar a criação dele na cruz. Porque agora na cruz você é uma nova criação. Você não foi reformado. Você pega um Chevette velho, bota uns pneuzinhos, bota umas rodas, pinta o Chevetinho, arruma ele todinho, bota uma anteninha. O carro ficou novinho, pô. Mas é um carro velho. Jesus não fez isso com você, não. Jesus, ele quebrou, ele aniquilou, ele destruiu a sua velha identidade. Você agora tem uma nova identidade.
Você nasceu, é uma nova criação. Você agora é uma nova criatura, irmãos. Você sabia que é por isso que o apóstolo Paulo, olha só, irmãos, como é interessante de você aprender a palavra. Você sabia que o apóstolo Paulo nunca fala: toma sua cruz e vamos, siga-me. O apóstolo Paulo nunca falou isso. Mas Jesus falou. Por que Jesus falou? Toma sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo não fala. Porque o apóstolo Paulo é pregador da nova aliança, do novo concerto. Quando você nasce para Cristo, você é uma nova criação. Então, se você é uma nova criação, a sua velha natureza ficou para trás. Por isso que Jesus falou: toma sua cruz e siga-me. Jesus estava falando para agnósticos, para judeus. Jesus estava falando para religiosos. Quer dizer, reconheçam que vocês são pecadores. Reconheça que vocês são falhos e siga-me. Jesus estava falando para eles. Por isso que a cruz é a sua velha identidade. Apóstolo Paulo não fala mais. Pode ler as epístolas aí, você não vai ver mais, acabou. Ele não fala mais. Porque agora você, na nova aliança, você é uma nova criação. Tudo ficou para trás. Tudo se passou. Aquela velha vida sua se passou. Agora você é a nova criação. Aleluia. Amém, irmãos? Não vai dar para continuar, porque hoje nós temos a Santa Ceia. Eu quero agradecer a oportunidade. Mas aí nos próximos cultos nós vamos continuar com o ensinamento de Jesus Cristo. Amém? Dê uma salva de palmas aí bem forte. E eu agradeço a oportunidade.